Olá, boa noite, obrigado pela sintonia com o time do Cartão Verde, que hoje tem um convidado daqueles que costumam ficar na memória do torcedor por um motivo muito claro, ter a nobre missão de fazer, de marcar gols, missão das mais importantes, claro. Bom, eu de certa forma brinquei aqui na abertura do programa, mas no final é isso mesmo. O centroavante, o homem de frente, tem um lugar todo especial reservado na memória e no coração do torcedor, para o bem e para o mal, porque é do pé dele, mais do que dos outros, que se espera, sai o toque ou o chute que vai fazer a bola parar no fundo da rede, decidir o jogo, coisa e tal. Nosso convidado de hoje é o ex-atacante David, que desde muito menino mostrou ter essa vocação e que trilhou seu caminho no mundo do futebol, amparado nela. Conquistou muitos títulos, falaremos deles, correu o mundo e faz algum tempo parou de jogar e cascudo como ficou, vivido, chegou a encarar até um ofício tão duro quanto o de treinador. E a partir de agora vai conversar com a gente sobre tudo isso, conquistas, escolhas, planos. Aqui ao meu lado os nossos titulares, Roberto Rivelino, mais jovial dos nossos comentaristas, ao lado dos jornalistas Vitor Biner e Celso Zelt, que vocês veem aí. Muito boa noite a todos, obrigado David mais uma vez, você gostou do jovial, né? Eu arrumei o adjetivo que casa pra você. Sabe que eu vejo o cara alegre, Rivelino, é você o cara. Né? O David, e o que está fazendo falta o seu travante hoje? Pois é, tem tanta coisa. A carência que nós temos hoje. Eu vou começar provocando a conversa assim, David. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Hoje tem mais falso 9 ou 9 falso, você acha? Olha, boa noite, um prazer, né? Estar aqui participando, Vitor, Celso, né? Não tem nem como comentar, porque se está faltando 9, imagina o meia. É um prazer, né? Poder participar com vocês, né? Contar um pouquinho da minha história. A gente se fala muito em falso 9, né? Futebol moderno, né? Só que desde a época desse aqui já tinha, né? Falso 9. A gente conversava muito em Zico em Istambul, né? Quando o Zico era nosso treinador. A gente falava da seleção de 82, né? E o Zico uma vez me deu um DVD e falou assim, vocês acham que o time de vocês é bom? Olha esse DVD aqui. Então você vê hoje que o Barcelona faz, o time né, do Rivelino de 82, depois de 70 já fazia, né? No 4-3-3, no falso 9. Só que a comida de casa nunca é boa, né? Sempre a comida de fora, né? Então eu gosto muito de ver, né, o futebol jogado, futebol, né, com qualidade. Eu não canso de ver, né, assim, o DVD, vídeo desses caras jogar, que para mim, né, foi uma escola, né? Eu tive como exemplo, eu sempre falo que eu fui um cara muito sortudo, né? Tive um padrinho como Pelé e depois tive o Zico, né, como treinador. E eu peguei uma escola que me ensinou tudo, né? Todo mundo fala, pô, mas tu cabeceava bem, mas quem me ensinou, né? Tive uma escola muito... Pelé, né? Ramos Delgado, né? Manuel Maria, Lino, Pita... A turma do Santos. Edu, né? Os caras que fizeram história no clube, né? Zito... Mas você sabe que tem uns caras que passam a vida inteira escutando também não aprende, né, David? Também tem a sua parte também, que é saber dar ouvido. Não aprende porque não tem jeito ou não aprende porque é teimoso? Sempre fui muito curioso, né? Sempre... Como eu fui, assim, criado sem pai, eu sempre peguei, né? Sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas e sempre aprender, né? Quando eu jogava no Nova Iguaçu, eu tinha que fazer minhas próprias escolhas, né? Eu tinha que... Eu não tinha um pai, eu não tinha uma mãe que me acompanhava nos treinamentos e nos jogos. Então, eu tinha que fazer a própria análise, né, do jogo. Então, quando eu cheguei no Santos, né, eu conversava muito com o Pelé, muito com o seu Ramos Delgado, e o seu Ramos falava uma coisa para mim que, assim, umas coisas para mim que eu
ficava pensando, né, que aquilo ali, que ele falava assim, meu filho, eu nunca fiz linha de impedimento. Eu falei, mas como assim? Eu olhava a camisa do Zico, o Zico olhava meu número. Olhava o número dele, olhava meu número. Eu falei, né, parar para pensar, como assim, né? Então ele ficava assim, realmente nunca fez impedimento. Então são detalhes, né? E o Pelé falava para mim, ó, David, toda vez que tiver molhado, tiver sereno, tu cabeceia pro chão, porque ela vai bater no chão e vai pegar velocidade. Então, assim, são coisas simples que faz muita diferença, né? O que você está falando é uma verdade, você tinha referências. E hoje, infelizmente, você não tem referência. Não é. Futebol brasileiro, você não tem referência. Você não pode nem conversar, nem tem com quem você conversar. Se você for analisar hoje, qual é a referência que nós tínhamos hoje? Um garoto que está iniciando, vendo, quem é? Hoje a referência, de uma certa forma, sai cedo e vão para fora. E aqui no Brasil fica difícil. Então, esse papo, realmente, eu comecei a minha vida com o Dino Sani. Pô, eu joguei com o Luizinho, o Dino Sani. Os caras tinham todos os macetes, né? Mas é que eu estou falando, e o Ramos Delgado, você falou uma coisa do Ramos Delgado, é impressionante. Ele tinha umas coisas impressionantes, que ele falava, quando jogava comigo, ele não olhava no meu olho, ele olhava no meu pé. Tinha umas coisas que era... Você vê, o negócio absurdo, por quê? Porque eu tinha mania, eu já tinha enxergado lá, não precisava enxergar. Eu ia meter a bola, não olhava para lá. Ele era mais útil que o pé. É que o David está falando. E aí, eu lembro quando, na minha época, a gente trabalhava com forca, né? Bola de forca, o Pelé botava as paradas aqui, falava, ó, pisa aqui e pega na impulsão, protege, né, a bola, porque se o homem vier, o adversário vai bater aqui. Se tu cabecear assim, ele vai te atropelando. Então, assim, umas coisas que eu fui pegando muito novo, né? E eu lembro que ele falava para mim assim, quando o lateral esquerdo pegar a bola ou ponta, você abre, porque você vai fazer a diagonal. Né? Então, assim, uns detalhezinhos que faz muita diferença. Né? A primeira coisa que a gente vai trazer do nosso arquivo é você já com a camisa do Santos. Sei que porque tem alguma coisa bacana, você já citou o Nova Iguaçu aí, depois do Nova Iguaçu você passou pelo Joinville. Tem alguma coisa dessa época que você quer resgatar antes da gente chegar no Santos ou para o Santos direto, David? Não, interessante. Aí tem tanta coisa para falar, por exemplo, você já citou a ausência do pai, o papel da sua mãe, por exemplo. Então, eu fui criado sem pai, né? Meu pai faleceu, eu tinha 9 meses, né, de vida, né? Minha mãe teve 7 filhos, né? E a gente era muito pobre. E naquela época não tinha... tinha lei Pelé, né? Que se você não assinasse contrato com profissional, você podia sair livre, né? E aí uma vez eu peguei minha mãe chorando, né, tal. E aí eu fui no quarto, eu vi ela estava chorando. Eu falei, mas por que tu está chorando? Ela falou assim, porque eu não tenho, né, comida para dar para vocês e tal. E aí eu uma vez fui pedir um milho para ela, porque meus amigos estavam comendo milho, né? Tinha 13, 14 anos. Ela falou assim, meu filho, eu não tenho esse dinheiro para comprar um milho. Ou você compra o milho de hoje e não come o pão de amanhã, ou você não come o milho de hoje e come o pão de amanhã. E a gente morava no quintal de 12 casas. E aí eu no corredor, né, chorava assim, falava, meu Deus do céu, o que eu fiz a Deus para merecer isso, tal, não sei o que e tal. E aí pintou uma luz no fundo do túnel, né? Um amigo meu, né, da igreja, né, que ia muito da igreja, falou assim, eu conheço um rapaz assim de Jaraguá do Sul. Ele tem contato no Corinthians. Tu quer ir? Falei assim, eu vou. Não tem nada a perder, né? Vi ali aquela última luzinha do túnel ali, falei, eu vou. Aí fui, mas não era nem Corinthians, não era Santos. Ele me levou para Jaraguá do Sul. Fiquei treinando durante 2 meses, sozinho. Ele arrumou um teste para eu fazer no núcleo do Joinville, que era Nereu. E aí fui treinar lá e passei no teste, fiquei. E aí nós fomos jogar um torneio lá em Viareggio, na Itália. Na Itália? Na Itália, Aí voltamos e disputamos a Taça São Paulo pela camisa do Joinville. Aí eu fui bem pra caramba nessa Taça São Paulo, junto com o Renato Abreu. E aí o Bonamigo me subiu, né, profissional. Aí dali eu joguei mais 2 meses, o Pelé me contratou. Que ele era amigo dos meus empresários. E sempre com a vocação do gol, David? Sempre. Só uma curiosidade, David, já que eu vou começar a falar do Santos, você descobriu no Santos ou antes do Santos que você realmente podia ganhar a vida jogando futebol? Assim, Quando você falou, eu vou ganhar a vida fazendo isso? Era assim, a única coisa que eu sabia fazer. Para eu tirar minha mãe da situação, que minha mãe né, a gente não tinha muitas condições. Eu dizia assim, para eu tirar minha mãe das condições, para dar luz para minha mãe, eu tinha
quis ser jogador de futebol. Eu não tinha outra escolha. Você já sabia disso desde que estava no Nova Iguaçu? Ele sabia, eu falava, talento, né? Eu falava assim, não, eu vou ser jogador de futebol, vou ser jogador de futebol. E eu lembro que minha mãe pegava dinheiro emprestado meia-noite, né? Ela batia em porta pegando dinheiro emprestado. Aí eu pegava assim, com a agiota. Pegava R$5, esses R$5 tinha que durar assim, a semana toda. Então eu ia para a escola às 6h30 da manhã, da escola eu ia para o treino direto às 11h30, chegava em casa, era meia-noite, 1h da manhã. Ela estava no portão, em cima da pedra, sentada na pedra, assim, me esperando. Na época não tinha celular. Então ela só sossegava depois que eu virava para a esquina. E o que eu acho mais louco dessa história toda, David, é que eu lembro de ter lido uma entrevista sua em que você fala que você chegou uma hora que você tinha desistido. Para você tinha dado. Se não fosse a sua mãe para falar, não, nada disso, meu filho. Você vai ser jogador de futebol, vai correr atrás do seu sonho. Isso é. Eu tinha desistido. Porque uma época, assim, eu pegava o trem em Nova Iguaçu para ir para Marechal Hermes. Então era muito longe. Eu, com 13, 14 anos, como minha mãe tinha artrose no joelho, e ela não podia me acompanhar. Porque minha mãe me teve 45 anos. Então era uma cadeia de risco. E o médico falava, ou vai morrer você, ou vai morrer ele. Aí sobreviveu os dois. Então ela não podia me acompanhar. Então eu ia muito sozinho, né? E aí uma vez eu ia dar o jogo Vasco-Flamengo pro Maracanã e ia muito no trem, assim, no Japeri, né? Ia no Japeri e tal. E eu, em Edson Passo, entrou as duas torcidas e começou a dar tiro, né? Fogos e tal. Aí eu saí do trem e pulei o muro e eu não tinha mais dinheiro para eu voltar. Eu falei, caramba, como é que eu vou voltar assim, para casa? Aí perdi minha bolsa de treinamento, perdi meu chinelo e estava igual mendigo. Com o pé todo cheio de lama, não sabia nem onde tinha pulado, e era um brejo. Aí eu peguei o ônibus e fiquei atrás para dar aquele calote, né? Quando o ônibus abria, já saiu. Né? Aí eu tentei passar por baixo da roleta, o cara falou assim, não pode e tal. E aí o ônibus passou do meu ponto, aí eu fui até Madureira, peguei o ônibus, mudei a estação, andei, aí peguei um outro, eu falei, deixa eu passar por baixo, que me roubaram e tal, não sei o que e tal. Ele falou, não pode, porque tu vai lavar o ônibus, Ele ferrou, eu vou lavar o ônibus. E nisso eu cheguei em casa, 1h da manhã. Então, todo dia... Depois de lavar o ônibus. Depois de lavar o ônibus. Então, todo dia a rotina da minha mãe era eu chegar em casa, ela lavar roupa no tanque, botar atrás da geladeira para secar, e aí de manhã cedo, ela acordava às 5h30 da manhã, ela fazia 4 ovos cozido, 4 laranjas, botava num pano de prato lá, né? Botava dentro da minha bolsa, eu levava para a escola, e da escola ia direto para o treino. Então eu ia assim, na chuva, no sol, sabia que estava chovendo muito, mas não tinha treino, mas eu ia. Chegava lá, não para confirmar, mas eu voltava. Então, assim, essa foi a dificuldade durante 10 anos. Bom, aí essa história que tu falou, que aí eu cheguei um tempo e falei assim, amanhã eu não vou mais, porque eu vou trabalhar, não tenho que te ajudar, tal, não sei o quê. Ela falou, meu filho, tu vai até o final. Se Deus achar que não foi a vontade dele, encerra mais. Agora, é legal você reconhecer o valor dos seus mestres no Santos, mas gol você já sabia fazer. Sim. Porque você ficou bastante tempo nas categorias de base do Nova Iguaçu. Depois você explode no Joinville, eu lembro dessa Copa São Paulo, que se falava de você, desse dom de fazer gol. Quer dizer, sempre foi a tua posição, você sempre percebeu que era a sua. Dentro de campo você se encontrava mesmo com um jogador de ataque? Na verdade, eu comecei no Nova Iguaçu como líbero. Né? Como líbero, jogava no 3-4-3. Que era a época do líbero, né? Do Lado Zaroni. Exatamente, jogava no 3-4-3, joguei como líbero. Depois joguei de cabeça de área. Aí um treinador chamava Tony, que era um professor de faculdade no Campeonato Carioca. Nós fomos jogar contra o Olaria na Ilha do Governador, e aí faltou o atacante. Aí ele me colocou de atacante. Aí o jogo empatou 4-4, porque eu fiz 4 gols. Aí dali nunca mais eu saí. Aliás, fazer 4 gols é uma coisa que a gente também vai chegar lá também. Vamos soltar aí, então as imagens, vamos ver o gol, o David fazendo gol pelo Santos. Ó. Thais, você até lembrar um pouco dessas situações, né? E a gente está falando das suas dificuldades, ao contrário, hoje em dia, quando um jogador chega num clube como o Santos, outro grande clube, sempre se imagina uma cifra gorda, não aconteceu nada disso contigo. Pelo que eu sei, chegou aí no custo zero para o Santos, né? Mas aí foi mais barato, porque na época o Vanderlei, em 97, o Vanderlei era treinador do Santos, né? E aí o Vanderlei foi no Nova Iguaçu ver, na Otávio Pinto Guimarães, Flamengo e Nova Iguaçu. E nesse jogo eu passei mal, porque eu comi carne de porco, você atacou meu fígado. E eu não podia ir. E era para o Vanderlei ir, me ver jogar e mais 3. E aí eu não fui, o Vanderlei gostou dos 3 que foram jogar, os 3
vieram para o Santos. E aí o Santos gostou, na época era o Samir Abdurrak, Zé Paulo, Vicentão. O Santos gostou, mas o Nova Iguaçu pediu muito. E aí o Santos não comprou, os meninos voltaram. Eu tive que ir para Joinville para depois cair na cadeia do Santos. Então já teve uma oportunidade de dizer, o Vanderlei, porque a sua relação com o Vanderlei no futebol é bem legal e extensa. Mas ali a gente não se conhecia. Nós fomos se conhecer na semifinal Corinthians e Santos. De 2001. De 2001. Aquela que ele me ligou, do gol no fim. Que ele me ligou, acabou o jogo, que nós saímos, ele me ligou à noite. Não fica triste não, tal, você tem futuro, né? Aí no outro dia ele me ligou, já pedia, nós vamos pedir a sua contratação e tal, e meu contrato estava acabando. Isso é importante lembrar que o Santos que o David chega é um Santos traumatizado. Santos ele mesmo fala que esse jogo que o Celso está citando, com o gol do Ricardinho depois, né? Sim. É um dos jogos que mais se marcaram, né? Ficou meio... Marcou muito porque minha mãe estava no Faustão com a mãe do Marcelinho. E o prêmio na época era 30 mil reais. Eu falei, agora eu vou comprar a casa dela. Né? E vários episódios ali assim, aconteceram, né? O Geninho falando, né, assim, para o André, põe trava de alumínio, porque começou a chover. E eu vou te colocar faltando 5 minutos de jogo para você marcar o Gil. E você vai jogar o Gil lá na arquibancada. Ele desenhou a jogada. O Gil foi dando tapa, e ele foi acompanhando a jogada, achando que a bola ia sair. O Gil foi no fundo e deu um corte. Aí ele foi querer frear, escorregou. Aí deu tapa atrás, o Marcelinho deu corta-luz e o Ricardinho veio e deu a chapada aos 47 minutos do segundo tempo. E aquele era teu campeonato. Era o meu campeonato, porque eu vinha no campeonato, eu tinha começado com o Paulo Tuori, que tinha me subido. E aí, em janeiro... Aquele que era o Geninho. Não, o Paulo Tuori já tinha me subido. E aí, em janeiro, vem o Carlos Alberto Silva. Eu disputo a Taça São Paulo, depois eu subo de novo, fico no banco, aí consigo ser titular de novo, aí cai o Carlos Alberto Silva, assume o Giba, me saca do time, e aí depois vem o Geninho, em 2001, depois vem o Geninho. Aí o Geninho me deu a oportunidade, eu não saí mais do time, então, e aí aquele foi meu ano, que o Geninho falou assim, o time é o David mais 10. Agora, essa explicação que o Geninho deu, ele deu para mais jogadores, não foi só para você, só para você que deu viu. para todo mundo. Né? Como é que o jogador que toma o drible para vocês no vestiário? Tem a cobrança depois, tem o apoio? Como é essa coisa que não se fala? Né? Olha, é difícil porque... Da jogada cantada. Né? Cada jogador tem a sua maneira assim, de reagir, né? Eu não consigo colocar culpa, assim, é meu, eu não consigo. Então, eu chego quieto porque... Qualquer coisa que você falar dentro do vestiário, sabe, é um pavio de pólvora. Explosivo, porque você está... Eu te dou um exemplo, o Edu Dracena, né, que é meu amigo pra caramba, ele fez 3 gols contra, por lá no Fenerbahçe. Eu fui brincar com ele, ele me xingou, que assim, eu nunca esperava aquilo ali dele. Entendeu? Então, eu falei, tu tá louco me xingar? Ele falou, não, ele estava nervoso, né, pelo que... Então, assim, qualquer coisa que você fale é muita, né, é muita... Aí acaba brigando. O Fábio Costa já chegou já brigando com o André, tiveram que separar. Outros já chegaram, já sentam na cadeira, ficam balançando. A reação de cada um. Pô, você está falando que 2001 foi seu ano, mas seu ano, na verdade, não foi 2002. A gente vai ver, eu brinquei agora há pouco o negócio dos 4 gols. A gente vai ver aqui agora o David no Corinthians, nosso arquivo guarda esse momento aí. Nosso convidado deve guardar. Mas o meu ano assim, de 2001 foi porque o Santos vinha 25 anos sem ganhar nenhum título. Sim. E aí o Marcelo assume o Santos em 2000, coloca 30 milhões no clube. E aí sai contratando Rincon, Edmundo, todo o Valdo, o Galvão, Carlos Germano e tal. E o time não dá certo em 2001. Perdemos, aí o time não dá certo, põe em 2000. Vice, 2000, Paulista. Aí em 2001 a gente tá indo ali, e aí os confrontos que a gente tem com o Corinthians, a gente toma de 5, a gente toma de 4. E de repente você chega à semifinal com a esperança. Semifinal, no empate era nosso, nos 2 jogos. O empate era nos 2 jogos. E a gente pegaria, teoricamente, né, fácil, o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, na Vila. Então, tá com 25 anos sem ganhar nenhum título. E de repente você chega e aí assim, o torcedor automaticamente já passava aquilo ali já pra gente. A ansiedade de ganhar o título, de ser campeão e tal.
e de repente sai aquele gol, fala, meu Deus do céu. Realmente... Era o ano de decidir o seu melhor jogador paulista, do campeonato, né, paulista, o artilheiro, e de repente acabou tudo. Só em deu 30 uma segundos. exageradinha, não eram 25 anos, eram 17. 17 mas pesava anos, do mesmo jeito. 17 anos, 17 anos, tá Já certo, era 17 pesado anos. do mesmo O jeito. Botafogo, eles depois ganham com facilidade, 3x0. 3x0 lá, 0x0 O Botafogo do aqui. volante Douglas e do Doni no gol, né? Sim, exatamente. e do Leandro Leandro Gianecchini É, também. então, Ratinho, o que eu ia Ratinho. chamar é o seguinte, Riva, imagina fazer 4 gols no Mineirão, no Atlético Mineiro, pois era justamente isso que a gente... Aí, quartas de final, na verdade, do Brasileiro de 2002, por isso que eu comecei a brincar e a gente vai falar de várias conquistas nesse ano. Hein? Você quer falar especificamente desse jogo? Tem alguma memória disso, David? Bom, tem várias, né? Não, eu lembro que a gente estava chegando no estádio, a torcida do Atlético fez fez um cordão, assim, um corredor, e o ônibus estava passando, aí quebrou o ônibus todo. Nós se jogamos e tal, aí o Vampeta parou de entrar e falou assim, ó, começou o jogo, nós ganhamos esse jogo. Já começou, e aí ali já deu uma sacudida, né? E aí eu lembro que no primeiro gol, que eu peguei a bola para chutar, o Vampeta falou, toca! Quando eu chutei ele, toca a bola, pô! Aí foi gol, ele é isso aí mesmo, O Vampeta era um dos teus parceiros daquele time, né? Vampeta, Kleber, Gil. Agora, uma curiosidade. O Gil não sai de casa, né? A gente vai ver muitos gols do David aqui durante o programa e você era muito frio diante do gol. Você não tinha nenhuma ansiedade, não ficava assustado, não apelava para o chute forte. Ao mesmo tempo, você tem na carreira alguns gols perdidos incríveis. É exatamente pela frieza, pela tranquilidade? Olha, eu sempre fui muito concentrado, né? Eu sabia que eu ia ter num jogo 2 oportunidades, né? E que uma eu tinha que fazer, né? Às vezes eu tinha 3, 2 eu perdia e fazia uma, né? Mas eu sempre tive muita... eu sempre fui muito frio porque eu sabia que ia ter oportunidade durante 90 minutos, né? O difícil é quando... né, tu não faz o gol no primeiro tempo, né, e vai sair, aí já no segundo tempo vem a plaquinha, tu sai, fala, pô, eu vou sair de novo, aí tu fica ansioso para fazer o gol. Se eu fizer o gol, eu vou continuar, se eu não fizer, eu vou sair. É verdade. E aí ficava assim, mas assim, todos os treinadores que eu peguei sempre me deram muita confiança. Agora, eu tenho uma curiosidade até, Riva, e acho que você também, com a tua janela, também você pode responder, porque acho que não tem outra posição no futebol. Por exemplo, você pega um centroavante, a gente acaba sendo, como é que eu vou falar, não é leniente, mas, por exemplo, o cara que tem a missão de fazer gol, ele pode até não ter a técnica apurada que ninguém nem lembra disso. Se o cara realmente tiver o faro de gol e fizer exatamente isso, ele não é penalizado por todo o resto. Acho que é a única posição do futebol, talvez o goleiro um pouco também, né? Tem que fazer a parte dele, se não fizer direitinho. Mas nós temos um exemplo que foi um dos grandes artilheiros, o Dario. O Dario, tecnicamente, ele falava, ele não fazia 3 embaixadinhas. Ele mesmo fala. Ele mesmo, ele não fazia, ele fazia um pouco uma tabela, mas não era mais jogador agudo, um jogador, em compensação, ele era frio dentro da área que ele sabia, ele dava o sutil dele. A verdade é que o gol, ele apaga o equívoco, ele torna o jogador médio craque, torna o craque um jogador pior do que é. Não, tem isso também, tem essa questão também, mas deve ter alguma outra coisa também, porque a minha missão do cara é diferente. Você vê o David, já era cobrado, eu não faço gol, mesmo fazendo gol, a possibilidade de sair era grande. Que aí ele falou, hoje está muito fácil, você faz um gol pronto, resolveu o problema. O problema é sair esse gol. Antigamente você às vezes tinha que fazer... oportunidade. Antigamente você tinha que fazer não só uma vez, 2 ou 3 para mostrar realmente que você era um goleador. O atacante já não faz gols, tem 2, 3 jogos. Você tem uma explicação para isso, David? 2, 3 jogos e não faz gol, aí a imprensa já fica. Pô, já tem 3 jogos e não faz gol e tal. Fica contando. O outro tá pedindo passagem, aí tu fica assim, meu Deus, tá batendo na bunda. Mas o David tinha a vantagem que ele tinha um certo repertório, principalmente em relação aos atacantes de hoje. Tem várias jogadas suas, o Vitor citou a frieza. Atacante de hoje quem? Fala. Né? Então, eu cito, por exemplo, a questão do segundo pau, aquela bola que você escorava sempre no segundo pau, era uma característica sua, do cabeceio. Eu aprendi essa bola no segundo pau muito com o Vanderlei. O Vanderlei me cobrava muito. O Vanderlei falava, né, que ele fez isso muito com o Romário em 95, né? Falava assim, Romário, eu vou bater o escanteio ou a falta, eu vou dar casquinha lá na frente, eu quero você na segunda bola aqui, se passar com a pessoa. Então, ele falava muito isso para mim, entendeu? Assim, a facilidade assim, finalizar, eu trabalhava muito com o Pelé, muito com o Vanderlei e muito com o seu Ramos. Que professor que você arrumou, então? Não, trabalhava muito. Eu lembro que o Vanderlei falava para mim assim, meu filho, ele botava o cone aqui, o cone aqui, o cone aqui.
Ele falava, aqui eu quero que você mete de canhota lá na bochecha, esquece o goleiro, mete na bochecha, porque aqui ele sabe que tu vai meter a bola lá. No meio você tem os dois cantos, aqui você tem só lá, não precisa de força, é jeito. Ou ele vai seguir a bola, ou ele vai dar o rebote para o atacante. Então, assim, eu prestava muita atenção. Né? E o Robinho, na época que o Vanderlei chegou no Santos, o Robinho terminava o ano com 7 gols na temporada. Não sei se você pegar, a época que ele subiu de 2002 até 2004, ele fazia 7 gols. Em 2004, ele fez 21. Triplicou. Porque Orientação. a gente treinava muito isso. Eu e ele, Basílio, muito isso. Treinava aqui, aqui, aqui. Todo treino, o Vanderlei pegava nós 3. Todo treino. A gente vai para a final da Copa do Brasil com o David sendo decisivo no primeiro jogo da final contra o Brasiliense. A gente vai ver aí. Aí eu vou brincar com o David, que ele falou do Gil do outro lado, te enfrentando. E aí no final ele foi um dos seus grandes parceiros, né? Foi. Eu sei que teve até uma combinação de intervalo ali, não teve? Então, o Gil foi muito assim. O Gil, todo mundo não saía de casa, né? O quarto era ele, né? A gente dividiu o quarto junto. E tinha uma combinação, né? Vai até o gol, eu vou carregar a marcação, fico no primeiro pau. A gente falava para ele assim, Gil, quando chegar no fundo, se eu estiver no primeiro pau, eu vou levar ele para o segundo. Não, quando estiver no fundo, eu vou levar ele para o segundo e eu vou antecipar. Se você estiver dentro da área, eu vou levar ele para no primeiro pau e eu vou levar para o segundo, porque eu fingi que eu vou vir para cá, e só cava. Lá, quando você baixar a cabeça, eu já estou levando ele, porque a minha arrancada vai ser muito mais rápida do que a dele. Entendeu? Então eu fingia, eu vinha, trazia ele para trás e quando o Gil já baixava a cabeça, eu já antecipava. Isso era conversado, entendeu? não treinado. Não, eu falava isso direto com ele. Só para dar o geral do coisa, na verdade, o que a gente viu aí, o primeiro jogo da final então, da Copa do Brasil, se você pegar o segundo, Corinthians venceu 2-1 e ia fazer o segundo jogo, a gente já mostra já. Boca do Jacaré, fala. Se você pegar o primeiro gol, eu finjo que eu vou, o cara vai, eu venho e tufo. Mas isso é importantíssimo. Hoje, a gente não, justamente, eu gostaria de ver mais. A combinação, Riva? Mas lógico. Que nem eu. Antigamente tinha um jogador que era veloz, ele fazia assim, você sabia o que queria lá. Isso facilita quem tem a bola e facilita quem vai receber. Isso aí é normal que acontece no futebol. Esse diálogo não precisa falar com o treinador. Isso é coisa de jogo entre jogadores mesmo. Eu com o Alex e com o Ricardinho, a gente combinava o seguinte, quando pegava a bola, sempre ficar na diagonal. Então, quando o Alex e o Ricardinho pegavam a bola, eu sempre estava para ficar na diagonal dele. Então, eu olhava sempre o lateral para ver onde estava. Se ele estivesse longe, eu fingia que ia receber o zagueiro vinha e eu, puf, a bola sempre vinha assim. Pode reparar o gol que eu fiz contra o Atlético, ela é assim, o Kleber pega na bola, eu olho para o Kleber, eu vejo o lateral onde está, eu finjo que eu vou, ele vai, eu, puf, vem. Bom, vou mostrar então os gols da partida de volta. Então, ficou 1-1 lá em Taguatinga, na Boca do Jacaré. Num tempo que a Copa do Brasil tinha uma outra conformação, né? Tu vai ver esse gol aí, como é que é, como eu antecipo ele. Porque o Leandro e o Gil, o Kleber, eu falava isso para eles. Chegou no fundo, pode cruzar que eu vou levar ele lá para trás. Ó, ele não vê onde eu estava. Aí você entra. Entendeu? Mas o primeiro gol do jogo assim, no Mineirão, pro Maracanã, marca no Morumbi, tu vê certinho o movimento. Né, assim por trás. E você já tinha sido importante nas semifinais contra o São Paulo. Essa Copa do Brasil. Aí foram 12 jogos, 13 gols, né? Aí eu quebrei o recorde aí do Romário. Que o França perde os 2 pênaltis. E qual é o momento melhor, Santos ou Corinthians? Cruzeiro, que a gente vai chegar lá. O Cruzeiro também, teve Cruzeiro, é verdade. Olha, foram momentos diferentes, né? No Fenerbahçe também eu tive um momento muito bom, né? Da Champions League. Eu fiquei um gol atrás do Cristiano Ronaldo. Foi um momento diferente, um momento assim importante em cada clube. Ó, vou aproveitar a bola pingando na área. Não pode continuar falando, a gente só vai ver a imagem da tua apresentação. Só fazer uma pergunta para o David já. Você não acha que você foi melhorando do Santos para o Corinthians? Deixa eu só me falar se tornando um jogador melhor? Fui pegando mais experiência, mais maturidade, fui cortando caminho, fui pegando. Eu fui amadurecendo com a idade. Até porque você é um cara muito preocupado com isso, né? Com Sim. situações de jogo, com tática. Eu me preocupava muito de trabalhar depois do treinamento, do que eu tinha que melhorar. Porque eu sabia que eu tinha muita força. Que eu não tinha técnica que tinha por Robinho, por Ronaldinho Gaúcho, por Aristizábal, não tinha essa técnica que eles tinham. Então, mas eu tinha muita força e eu tinha leitura de jogo, de jogar no espaço vazio, de abrir espaço para quem vinha de trás. Por isso que eu me considerava assim como um falso 9.
que eu conseguia jogar pelos lados e pelo meio. Entendeu? Tanto que no Cruzeiro é o seguinte, com a bola, eu ficava lá. Sem a bola, eu empurrava para o Alex e vinha para no volante. Bom, e deu certo, né? A gente acabou de ver ele ali vestindo a camisa do Cruzeiro. Tem aí, acabou sendo até uma passagem em breve, mas a gente vai ver aí depois o David fazendo a dobradinha da Copa do Brasil, né? Coisa que o Cruzeiro fez pouco tempo atrás, mas a gente vai ver aí. Vamos rodar, a gente vai ver os... Bicampeonato pra mim, ó. Bicampeonato da Copa do Brasil, ó. Também jogar com o Alex, hein? Que beleza, hein? Que jogador. Um dos melhores jogadores que eu joguei. Que inteligente. Muito inteligente. Melhor jogador que você jogou? Melhor jogador que você jogou? Melhor jogador que eu joguei. Melhor. Junto com o Ronaldinho Gaúcho ali. É que eu peguei, assim, o Ronaldinho Gaúcho, não no Barcelona, peguei o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. Mas o Alex, pra mim, é melhor. Agora, David, eu falei dessa coisa da tua passagem, que não foi longa pelo Cruzeiro. Você teve, assim, saídas conturbadas de time. Você sofreu muito com isso. Era porque era uma postura de correção. No final, essa passagem no Cruzeiro, quem estava vendo, teve Campeonato Mineiro, Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, na verdade, você saiu um pouquinho depois da metade, ou na metade, né? Não, assim, eu assim, aprendi muito com a minha mãe. Né? Minha mãe, para mim, foi meu pai e minha mãe, né? Assim, numa pessoa só. Eu sempre tive princípios. Eu falo que a maior riqueza que eu tenho são princípios. Né? A ética é aquilo que você fala e você faz. Não é aquilo que você fala e não faz. Né? Para mim, isso é ética. E eu na primeira passagem minha no Santos, eu cheguei para o diretor e falei assim, eu tenho uma proposta. Eu ganhava R$9 mil e estava brigando para ter 15. Os jogadores que eram titular, que tinha perdido a vaga para mim, ganhavam 300. Eu falei assim, eu quero um aumento. E estava acabando o meu contrato. Eu tinha mais 2 meses de contrato. Eu não vou te dar. Eu falei, tá bom. Olha, eu tenho uma proposta. Isso o Vanderlei por me ligando. Olha, eu tenho uma proposta. Depois entra o Cruzeiro no negócio. Eu falei, tem proposta. Você está blefando. Eu falei, tá bom. Então tá bom. Eu não vou te dar. Eu falei, tá bom. Eu fiquei quieto na minha, falei pro Geninho, falei, professor, eu tenho isso, e eles não estão querendo me dar aumento. Eles não querendo, eles querem que eu renove o contrato, ganhava 9, quer me dar 12. Isso com o presidente, com o Samir? Não, isso com 2 diretores. Não, tá. Já era o Marcelo, como presidente. Tá. Tá. Na época era o Zé Paulo e o Nicolino Bozella. Não, era o Zé Paulo Ferreira, não era o Zé Paulo Fernandes e o Nicolino Bozella. Falei, eu tenho 2 propostas. Não tem, velho, eu tenho. Você tinha do Santos e do Cruzeiro. Do Corinthians e do Cruzeiro. Eu tinha do Corinthians e do Cruzeiro, para a saída. Né? E aí, faltam 2 dias para acabar o meu contrato, e eles colocaram assim um escrivão falando que era oficial de justiça. Para ter reconhecimento. Isso, o Geninho tem prova. Eu falei, professor, está acontecendo isso. Ele falou assim, vocês não querem valorizar? Pode sair. Faltando 2 dias para acabar meu contrato, eu fui embora. Bom. Aí eu fui para o Corinthians. Eu chego na Rick Music, na época, que eu ia assinar o contrato, o PR ela me liga. Se o Corinthians está te dando, porque eu te dou em dobro, porque a Rick Music era a mesma parceria do Cruzeiro. Aí eu falei assim, não, já dei palavra, eu não vou voltar atrás. Eu dei palavra para o Vanderlei. E aí meu empresário falou assim, PR ela está ligando aqui. Eu falei, não vou. Tanto que quando eu chego no Corinthians, na época foi a contratação mais cara do Corinthians, foi $2,5 milhões. E aí o Corinthians paga $1 milhão e não paga o resto. E aí, acabou gerando uma briga. Quando vem o Liedson, isso em 2003, antes de vir o Liedson, quando contratou o Liedson em 2002, no final de 2002 para 2003, o Rockstadinho falou assim, eu vou te dar um aumento. Ele chegou para mim e falou, eu vou te dar um aumento. Eu falei, tá bom. E aí eu fui cobrar ele assim, Marília. No jogo, não quero um aumento. Falei, não, você está satisfeito, então você sabe. Falei, tá bom, então eu abro mão que eu tenho para receber, eu vou embora. Nisso o Vanderlei já estava me ligando. Não, vem pro Cruzeiro, vem Cruzeiro, vou montar um time, Cruzeiro. Falei, tá bom. Falei, porque sair, tu sai. Falei, tá bom. Então pode rescindir, não cobro mão. Aí eu rescindi e fui pro Cruzeiro. Só para esclarecer, porque os mais novos não sabem, a Hicks Music era um fundo de investimento norte-americano
que administrava dinheiro, inclusive de aposentadoria de algumas senhoras tal, que veio ao Brasil investir no Corinthians para comprar e vender jogadores e fazer mais dinheiro, que no final das contas não funcionou. De algumas, Cruzeiro, de algumas senhoras, Corinthians de algumas senhoras foi ótimo. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta o ex-atacante David, nosso convidado de hoje, vai nos contar o que viveu no passional futebol turco e também ao defender o clube de coração dele, o Flamengo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Cartão Verde, hoje recebendo o David aqui, que depois de passar pelo futebol francês, ter voltado ao Santos por empréstimo, jogado no Sport em Portugal, foi vendido ao Fenerbahçe da Turquia e lá passou 4 temporadas. Vamos ver aí o homem marcando gol em times de respeito. Não se trata de golzinho meia boca não, vocês vão ver aí. Não é Internacional e Chelsea depois. Foi Inter e Chelsea. Bom, você falou no começo do programa até a coisa de ser comandado pelo Zico, né, David? Olha, tá aí o homem. Imagina, você ser comandado pelo teu ídolo, né? Quando eu cheguei no Fenerbahçe, eu não sabia se eu olhava para ele ou se olhava se ia ver o clube. Golaço. Golaço. O Zico tá... Essa foi minha melhor temporada, assim, no clube. Olha aí, Rival. O Alex já jogava? Já estava nesse time. O Alex ficou 9 anos, né? O Alex. E essa torcida, hein? Não tem coisa loucura, igual. né? Todo mundo fala. Não tem. Não tem como explicar, cara, porque é uma sensação única. Você presenciar aquilo ali de dentro do campo, uma coisa de louco, assim. Eu achava que o brasileiro era apaixonado por futebol, mas os turcos são demais. E o arquivo guarda um outro momento também. Você, na verdade, já meio veterano de Fenerbahçe, recebendo 2 figuras. Você imagina quais são elas? O Christian? O André Santos e Christian. Já era meio veterano de Fenerbahçe. Não, aí foi minha renovação de contrato. É mesmo? Aí foi minha renovação de contrato e o Christian e o Por isso que você está na chegando. parada, é isso? Aí foi minha renovação de contrato. E o Porque Vitor eu quebrei a perna na época, 2009. Tipo assim, eu quebrei a perna no dia 7, minha mãe faleceu no dia 13. Eu estava na Áustria. Foi o primeiro dia de treinamento da pré-temporada. E aí eu quebrei a perna, e aí minha mãe faleceu. E aí eu coloquei 10 parafusos por uma placa. Aí quando eu ia vindo, no enterro da minha mãe, o médico falou, você corre risco de morte. Eu falei, mas por quê? Não pode dar trombose e embolia. E aí eu estava com a muleta e tal. Eu falei, mas quanto por cento? Ele, 95%. Eu falei, nem para falar 50, 45, né? Eu falei, 95% e tal. E aí o presidente, aonde Qual do entra? avião, isso? Hã? No avião, isso? Isso, né? Eu tava na Áustria fazendo pré-temporada. Aí meu voo saía de Munique, porque a Áustria é do lado ali, né? Sim. Então, eu passei no hospital, falando no médico, no aeroporto, porque o hospital era assim do ladinho. Aí ele falou isso para mim, aí o presidente falou, o meu contrato estava acabando. Aí o presidente falou, não, fica tranquilo que eu vou renovar seu contrato. Aí foi onde eu renovei. Putz, e era justamente a pergunta que eu ia te fazer, porque você falou desse a dificuldade de lidar de uma maneira transparente e justa até que os times brasileiros têm. Essa passagem, por exemplo, pelo futebol turco, nem é um futebol, apesar de a gente conhecer muito pela passionalidade da torcida, não é um futebol que a gente tem como o destino de ouro das pessoas, mas acredito que para a tua carreira, para a tua vida, até para a tua estabilidade financeira, deva ter cumprido um papel muito importante, né, David? Foi muito bom. Eu fiz minha vida financeira, né? Você vê, né, que às vezes as pessoas julgam tanto o jogador na hora de fazer uma escolha. O presidente foi muito correto comigo, né? O presidente foi muito... Tudo que ele combinou comigo, ele tratou, mas no momento mais difícil da minha vida, né? Da minha carreira assim, profissional, né? Da minha vida particular, quando eu perdi a minha mãe. E aí a minha volta ao Flamengo foi um dos motivos. Porque o sonho dela era eu jogar no Flamengo, né? Foram 2 motivos, né? O Zico, que tinha me levado, né, para o Fenerbahçe, e aí ele volta para o Flamengo e o Wagner Love e o Adriano tinham ido embora. E ele assume o Flamengo como diretor.
E ele falou, pô, eu preciso de um atacante, eu não estou conseguindo contratar ninguém. Pô, A gente vai ver você aí marcando gols com a camisa do Rubro Negro e é muito importante assim e te ouvir falar isso, porque no final não foi uma passagem de sonho pelo Flamengo, talvez porque você estava carregando o peso de todas essas coisas que tinha acabado de viver, David. É um pouco essa explicação também? Eu carrego o peso de quê? De eu ter ganho um título em cima do Flamengo, né? De o Flamengo ter essa imaginação de o David quando tinha 23 anos, de David de 4 anos. E também a sombra do Adriano e do Love, que no ano anterior, o Adriano tinha sido campeão brasileiro, né? E aí eles foram mal no ano de 2010, no primeiro semestre, vão embora e o Zico assume, né? E aí o Zico estava atrás de um camisa 9. E aí ele me ligou, pô, quero você. Aí o cara que me levou lá para a Turquia, e minha mãe, aconteceu aquilo ali, eu falei, não, tem que voltar. Eu tinha mais 2 anos de contrato. Eu falei, não, tem que voltar. Aí eu voltei. Tipo assim, foi uma... Né, não é, assim, eu não me arrependo, mas como eu, né, torcedor do Flamengo, tal, eu falava assim, pô, era melhor eu não ter jogado, que eu ficava com mais... Como é né, a vida, né? Hoje, Mas assim, realizou o sonho da mamãe também. realizei o sonho da minha mãe, mas assim, hoje eu tenho mais carinho assim, pelo Cruzeiro, pelo Flamengo, e pelo Cruzeiro, pelo Santos e pelo Corinthians, né, pelo Fenerbahçe, do que o próprio Flamengo. Ficou essa coisa, mas porque ficou esse negócio assim, de não ter conquistado um título importante no Clube do Coração, de não ter acontecido como eu esperava. E as comparações. E a cobrança em cima de mim era muito, muito grande. Tanto que quando eu perco o gol, né, meus familiares, assim, meus 2 filhos sofreram muito, e minha mulher, né? Porque a cobrança veio muito grande, muito forte. Tanto que meu filho na escola chorava, né? Porque isso inacreditável, Na verdade, a gente tem um gol aí, semifinal da Taça Guanabara. Né? O Vasco acaba ganhando de 2-1, só né? agrava a situação do E pior que não é um erro, né, David? Porque a bola, na verdade, não vai para fora do gol, né? Não, e ela nem para ela voltar para mim, ela corre aqui, eu tiver querendo puxar, eu para embora. né? Entendeu? Mas assim, tudo aconteceu, assim, e eu termino o ano ainda com 21 gols. Pra tu ver. Coisa que ninguém lembra, como né? artilheiro do time, só que ficou marcado esse gol. Isso você carrega depois ou você se livra disso na hora do lance? Não, você carrega até hoje. Mas a bola... Até hoje? Até hoje você carrega. bola- Onde eu vou, todo mundo fala do gol. Não, mas você, pessoalmente. Não, você eu não carrego. Pra você Eu não tá carrego. superado, né? Não, pra mim, assim, nunca, porque, assim, quando eu chego em casa, eu fico até 6 da manhã vendo todos os noticiários. Todos. Eu vi todos os canais esportivos. Todo mundo falando, todo mundo. Sabia exatamente quem tinha te O cornetado. PC fala assim, estão falando do David, né, que estão perdendo gol, mas o Ronaldinho, pô, se escondeu, pô, ele falhou, tal. E aí, quando eu chego no treino, aí eu dormi 6 da manhã para acordar 11 horas para almoçar e para ir treinar. Nisso, minha filha chega e pergunta, mãe, cadê meu pai? Por quê? Ela já deve ter escutado isso na escola. Lógico. Aí eu finjo que estou dormindo. Aí minha filha vai, deita do meu lado e começa a fazer carinho. Tipo assim, né? Com pena, né? Fazer carinho. Eu filha, o que foi? Eu falei assim, senta aqui, deixa eu explicar um negócio. O que aconteceu com o papai ontem faz parte. Falei para ela. O que aconteceu com o papai ontem faz parte. O papai só vai parar de fazer gol depois que eu parar de jogar futebol. Enquanto eu estiver jogando futebol, eu vou perder gol. O papai não roubou ninguém, não matou ninguém, isso faz parte da minha profissão. Falei, tu não tem que ter vergonha, tu não tem que ter pena do papai. Pena é o pior sentimento que tem no mundo. Quando você sentir pena de uma pessoa, não, porque está morta. E eu não estou morto. Eu falei para ela. E o que eu acho interessante... isso aí, tá, aí eu chego num clube, aí todo mundo tá aquele ambiente de, né, de cemitério, de velório e tal. Porque todo mundo queria eu na coletiva. A imprensa todinha queria eu na coletiva. E aí o Léo chega, só de imprensa e fala, pô, tu não vai? Eu falei, eu vou. Eu falei, que não vai? Eu vou, pô. O foco sou eu, pô. Porque se eu fico me escondendo, aquilo ali vai ficar fazendo, eu vou, pô. E, pô, rapaz, tu acha que eu tô fazendo coisa errada? Pô, porque essa aqui é minha profissão, cara. Grande atitude, bela... Você já conversou Eu com o falei, Neymar vou. alguma vez na vida? Hã? Você já conversou com o Neymar sobre futebol alguma vez na vida? Teria o que falar, né? Não conversei assim. A Isso gente me já fez teve, lembrar na hora, a Copa algumas do coisas, Não, não, mas não. e sabe o que eu acho mais legal? Porque é muito recorrente a gente que trabalha com isso ouvir do jogador que ele faz pouco caso de tudo que é dito. Muitas vezes, eu já, durante minha carreira de jornalista esportivo, eu escutei vários jogadores falando, não quero saber, eu não leio jornal, eu não assisto programa de televisão. E você fez
justamente o caminho Agora, inverso. Né? só um detalhe, a bola. A impressão que eu tive, na hora que você foi bater, parece que ela... Ou impressão... Eu Não, olhei ela de bateu no calcanhar. Então, mas ela não fugiu de você? Ela pulou um pouquinho. Pulou um pouquinho. Então, aí eu chego no clube e todo mundo queria eu na coletiva. Ele não queria que eu fosse na coletiva. Eu chego na coletiva, a primeira pergunta, né? Mas você perdeu o gol inacreditável? Eu falei, não, foi gol inacreditável. E outra, a culpa não é do Ronaldo nem do Felipe, a culpa é minha. Falei, eu que perdi o gol. Se eu tivesse feito o gol, teria 2-0, ou se ia ganhar, ou se ia perder, aí eram outros negócios. Mas eu brincava com o Flamengo e ia sair na frente. Se eu perdi o gol, acabou. Falei. E aí eu saio da coletiva. Entendeu? Só que cria um mal-estar, não adianta, você fica desconfiado, você perde confiança, você perde tudo. E aí então, assim, não adianta o jogador, independente da idade que ele tem, o Riva pode falar melhor do que eu, que muito mais experiente, jogou em alto nível, depois você perde a confiança, já era. Sem confiança não dá. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa na nossa conversa. No próximo bloco, o ex-atacante David, nosso convidado de hoje, vai falar do que viveu depois de parar de jogar como auxiliar técnico de futebol. Vai dizer pra gente o que acha do futebol que tem visto ser praticado aí nos gramados brasileiros. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde, vamos seguir a conversa com o David aqui, jogador que marcou época no Corinthians, no Cruzeiro, no Santos. E a gente terminou o bloco falando da confiança, né? Sem confiança não dá para ir em lugar nenhum mesmo, David. Mas E o pior é o seguinte, depois de ainda ter feito 21 gols. Você vê que é absurdo que uma bola, um erro. A bola Agora, o que o futebol também agora é engraçado nesse aspecto, não? É engraçado, né, Eva? Porque mesmo com toda essa penitência, a gente falou também, eu quando abri o programa também fiz essa alusão, que você acabou aceitando a vida de treinador que na verdade é tão penitenciosa quanto, né? Mas já desistiu também, né, David? Não, na verdade, assim, tu não consegue trabalhar hoje como um treinador assim, no Brasil. Assim, você acaba se escondendo atrás de uma palavra que eu não gosto, cultural. Cultural, tudo acontece, não que é cultural. Porque aqui você trabalha muito com mediatismo, né? Se eu começar a carreira agora, os 20 anos que eu tive, química, 15 anos assim, de futebol, estágio, auxiliar do Mano do Vanderlei, não valeu em nada, eu sou muito novo, entendeu? O Vanderlei assim, é ultrapassado. Então não tem um meio termo. Então, você fala, eu não consigo colocar os meus conceitos do que eu acho futebol. Para mim, futebol é o time desses caras aqui, de 70, 82. Para mim, futebol jogado é esse. Para mim, o futebol lindo. Se perdeu, se ganhou, é uns 500. Da mesma forma como o time dele trabalha para ganhar, o time lá trabalha para ganhar. Agora, tem que ver se o time dele tem padrão. Taticamente, ele é perfeito. Sinceramente, ele é postado no campo. Se não está perdido em campo. Agora, Traduzindo, você acha que no Brasil se joga hoje em dia de maneira covarde, muitas vezes? Lógico, porque se você perder 3, não é mandado embora. Você tem que trabalhar hoje garantindo o teu emprego. Porque é muito mais fácil você defender do que atacar. Nós temos um exemplo hoje, que eu gosto da filosofia, eu sou a favor dele, porque procura isso, Fernando Diniz. Sim. Tem uma filosofia assim, que é o jogo. Tem uma originalidade, né? Uma maneira de ver o jogo. Ele tem de ver que ele gosta. Se você pegar, né, Iva, qual é o melhor time que joga no Brasil? Para mim, o Grêmio. É o Grêmio. Então, e você falou agora... Porque o cara tem um respaldo da diretoria, do presidente. Não, e tem mais, é um ídolo. E aí, o torcedor, ele não vê o treinador, ele vê o ídolo. Não, e tem mais, né, David? Né? A gente Agora, até falava disso. Pega o Renato e vai botar ele no Flamengo assim, joga assim. Vai pegar ele no São Paulo, joga assim. Então, mas você falava antes de a gente entrar aqui numa questão, a gente conversava sobre uma questão muito importante, que a figura do técnico é muito forte. As pessoas olham para o treinador, por exemplo, esquecem de ver e não acompanham a comissão técnica que está no entorno do Renato durante esse tempo que ele passa no Grêmio fazendo tudo o que tem feito, né? E você falava uma coisa que quem está em casa vai gostar de ouvir. O treinador é o cara que tem que manter o vestiário. Se não for ele que está dando treino, se ele tiver um cara bom para dar o treino, está bem feito. São né? duas coisas que eu acho muito importantes. Hoje você tem que ter conteúdo para dar treinamento. E a outra é você ganhar vestiário. Se você não ganhar vestiário, já era. E às vezes Porque as você coisas diz estão assim, ligadas porque conteúdo é o que você passa para os Lógico. jogadores e isso acaba refletindo no Lógico. vestiário, o respeito que eles têm por você. Porque quando você está ali dando a palestra, né, mostrando o que é, eu tenho que ver se você conhece, que nem eu, na minha época, eu fazia treino alemão. Até hoje eu não sei o que é o treino alemão.
se é a transição ou se é a posse de bola. É a mesma coisa se você me convidar para ir na tua casa. Ah, fica vindo, eu devo vir aqui no churrasco, pô, diria o telefone e como é que eu vou chegar? Eu não sabia. Não dá o entendeu? endereço. Pô, na Europa, eu falo, Europa. Mas na Europa, o melhor treinador que eu tive no Brasil, que eu ia saber no que eu ia fazer, chama Paulo Autori. Eu sabia o que ia ter começo, meio e fim. Mas dizem que ele tem dificuldade de comunicação com os jogadores. Que não é todo jogador que entende o linguajar dele. Quem está falando da parte técnica. Assim, estou falando da parte mas de isso campo. tem que ser verbalizado. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Mas assim, mas tu vê, hoje não. Hoje se o treinador ele não tiver um conteúdo, né? E hoje não tiver conteúdo, ele não consegue. Mas o Vanderlei, porque hoje... eu pensei que você ia falar Vanderlei, porque eu gosto muito dele no campo. Não, para mim, assim, o melhor treinador que eu tive, assim, foi o Vanderlei. O melhor treinador que eu tive foi o Vanderlei. Leitura de jogo, né? Leitura de jogo, treinamento, o melhor treinador. Esse treinador, pra mim, ganhava jogo dentro do vestiário. Esse entrar na sua cabeça assim, ó, você vai jogar, não, você é bom, não sei o quê, e você achava que era o Pelé. Entendeu? Ele fazia o jogador desacreditado, mais ou menos, jogar pra caramba. Não, é engraçado que você foi dirigido pelo Carlos Alberto Parreira, pelo Luxemburgo, pelo Zico, que você citou aqui, você foi buscar o Paulo Autori. E o Luiz Aragonês? Né? Esse, para mim, junto com o Vanderlei, assim, foi com todo respeito com todos que eu trabalhei, mas esse, para mim, com o Vanderlei, foi um dos melhores. O Edu teve uma participação muito importante do lado do Zico também, né? Foi. O pessoal respeita muito esse Aragonês fala assim, meu filho, o nosso time da Espanha, do Barcelona, o que a gente fala no Fenerbahçe, era da seleção de 70, 82 do Brasil. A gente está chegando meio perto do final. Como é que você definiria o jogador, você dirigindo um time hoje, que papel teria o homem de frente? Não sei se você chamaria de centroavante, se você chamaria de atacante, se você moldaria um jogador que não seria exatamente aquele jogador que você foi, David. Quem seria esse camisa 9? Eu gosto de um falso 9. Né? Eu gosto de falso 9, eu gosto de um meia como Riva, como Alex, como Ricardinho. Eu gosto de futebol jogado, cara. Eu gosto, eu adoro. Independente se ganhar ou perder, eu gosto de futebol jogado. Eu não gosto de você parar em frente à televisão se você vê um time tomar bola, outro defende. Toma bola, outro defende. Eu não gosto. Pô. Eu vi a final aí, a final do Brasil. Entendeu? Não dá. E hoje, eu dou a bola, eu não quero a bola. Isso pra Nenhum mim, dos dois quer a bola. Prefere o Messi ou o Cristiano? Assim, eu gosto mais do Cristiano porque o Cristiano provou em 3 times. Eu queria ver o Messi em outra equipe. Perfeito. Entendeu? Eu vejo o Messi só no Barcelona. Porque pode ver que todos os jogadores do Barcelona que saem para jogar em outros times, ele não consegue jogar. E o Cristiano é mais teu estilo também, né? Finalizador também, né? Tem mas assim, mas você vê que você vê assim, o Cristiano, ele é força pura, ele é preparado para aquilo ali. O Messi já é natural, entendeu? Ele já veio natural, mas assim, mais temos de provar, o Cristiano provou. Você viu alguém finalizar melhor que o Cristiano? Tão eficaz quanto ele? Eu nunca vi ninguém, não. Não, eu defino, ele é programado para matar. Isso. O Cristiano, ele trabalhou, é programado para matar. Exatamente. Agora, tecnicamente, eu gosto mais do Messi. Acho que todo mundo tem no imaginário essa curiosidade de ver o Messi colocado em outro contexto, né? Todo mundo gostaria, eu acho que ninguém vai ver. Em termos de Principalmente técnica, eu gosto do Messi. Tecnicamente, o Messi, para mim, assim... Eu torço, juro pra você, eu como brasileiro, eu torço pro Messi ganhar uma Copa do Mundo. Esse cara merece. Sim, acho que ele merecia. Como eu torcia pro Alex jogar no Barcelona. Vou te dar 1 minuto para você encerrar o encontro com a gente, falando o que você quiser. Se quiser falar também como é que você está se divertindo com futebol, já que não dá mais para ser atacante, não está afim de aguentar, engolir o sapo que um técnico tem. Está se divertindo com futebol como, David? Olha, eu estou trabalhando como empresário, né? Eu estou agenciando alguns jogadores. Tenho um projeto de montar, né, para o meu escritório fora, né, em Portugal, para outro Istambul, morar fora. Né, fazer um grande projeto, hein? Técnico nunca diferente. Mais, né? Não, porque, como eu te falei, eu não tenho, assim, tu não tenho respaldo, porque o cara que te contrata é o cara que te manda embora, entendeu? Pô, se eu te contrato, eu te mando embora porque eu tenho que ir junto. Entendeu? Fui eu que te trouxe. Não, foi eu que te trouxe, pô. Eu fico aqui ouvindo, depois de tudo que o David falou desde o início do programa, do treino, do caminho. Imagina para ele olhar o jogador hoje, do time grande, de base, com a vida muito... Sei que não é fácil, mas com muito mais mordomia. E ver que o cara não se doa tanto, deve ser difícil de lidar, né? Rapidinho, só para terminar. Eu tive base, cara. Base que eu tive, que eu falo o seguinte, eu tive todos os fundamentos. Que os pessoal, na época, o pessoal dentro do Santos trabalhou comigo, com bola de borracha, domínio perna esquerda, perna direita. Eu tive isso. Hoje tu não vê isso.
Tá aí o caminho. Não, e muito legal isso tudo que você falou e também a tua história de vida, cara. Muito bacana mesmo. Não só pela superação, mas você falou agora do seu projeto de ter um escritório aqui, ter um escritório fora. Isso é muita coisa, cara. Para quem teve que gramar tanto para fazer tudo que você fez. Superação fantástica. Parabéns, David. Fica aqui o agradecimento e os parabéns. Valeu, David. Acaba rápido, né? A gente gostaria que continuaria aqui mais um bom tempo, pode ter certeza. Não, obrigado. É sempre um prazer, né? Sempre falo que eu aprendo cada dia, sempre com o mais velho, né? A minha história foi sempre do lado assim, dos mais velhos, para escutar e pegar coisas boas e levar comigo. Grande abraço, obrigado. Valeu, Riva, valeu, Celso Zelt, Vitor Ernesto Bini. A gente se despede com imagens do nosso convidado de hoje, o atacante David, que relembrou com a gente aqui o que viveu em campo, que não deixa de ser também uma maneira de matar um pouco a saudade de estar em campo, de fazer a torcida vibrar, marcando os gols. Valeu, David, mais uma vez. A vocês também, muito obrigado pela companhia. Time do Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço.